curtir e compartilhar. Bora. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, 19h30, e estamos aqui com mais um super episódio para você. E falando também do que a gente ama, que é do maternar, é de ser mãe, mas de ser uma mãe que se cuida, de ser uma mãe saudável. Eu não estou falando só fisicamente, mas principalmente aqui. A nossa saúde mental, minha gente, ela precisa estar em dia para que a gente consiga entregar o melhor maternar, né? Aquela mãe tranquila, aquela mãe que faz da educação uma forma diferente, o amor vai transbordar muito mais e vai ser mais bem visto aos olhos dos nossos filhos, esse maternário, eu não tenho dúvida. Porque hoje o tanto que a gente fala de maternidade, desse maternar com uma educação positiva, mas a gente precisa colocar essa máscara de oxigênio primeiro na gente. E isso já foi pauta aqui no nosso Pode Escutar, não é? Não é verdade? E hoje eu trouxe uma querida psicóloga, e ela cada vez mais estudando a fundo as emoções e estudando principalmente você estar bem, você se cuidar, você ter uma saúde mental que realmente transborde o seu eu, né? O seu eu por inteiro, e não só aquilo que tá te roubando cenas, né? Cenas importantes e tempo importante do teu dia a dia. Então eu trouxe ela, Jocicleide, minha psicóloga linda, que eu tenho muito orgulho de estar aqui nessa noite conversando sobre algo que eu sei que você domina numa forma teórica e tenta colocar isso todos os dias em prática, não é verdade? Ela que é uma mãezona também, que eu tenho muito orgulho de falar que ela é mãe, ela é psicóloga, vai dividir com a gente essa noite esse precioso conhecimento. Seja muito bem-vinda ao nosso Pode Escutar. Ai, muito obrigada. Fico lisonjeada pelo convite, sempre, um carinho mútuo aqui. É uma troca muito grande que nós temos, né? E eu agradeço pela oportunidade. E eu espero contribuir com as mãezinhas que estão nos assistindo para que ajude elas também a aliviar um pouquinho esse sentimento de culpa, né? Como nós estávamos conversando, e nós vamos nos aprofundar no decorrer do episódio. É verdade. A gente estava falando aqui que não existe uma mãe sem culpa, né? A gente parece que nasce a mãe, nasce a culpa, ou nasce a culpa até antes do bebê nascer. Minha Nossa Senhora, porque a gente se culpa que não comeu direito na gravidez, porque a gente se culpa que não fez um pré-natal do jeito que tinha que ser feito, ou que demorou para descobrir que estava grávida, ou que demorou para engravidar. Minha Nossa Senhora, como a gente se culpa, né? Se culpa por tanta coisa, e se a gente não conseguir administrar bem essa culpa, vira uma doença. Com certeza. E uma bola de neve em várias das nossas emoções, não é verdade? E você nunca vai conseguir ser inteira se você continuar se sentindo culpado por coisas que talvez ainda nem aconteceram. É isso. Aí vem a ansiedade. Com certeza. Porque aí você já tá se culpando por algo daqui, mas você já joga essa ansiedade pro teu futuro. Exatamente. Aí você não vive nem o presente e nem esse futuro quando ele chega. É exatamente Tem muita isso. coisa pra gente bater papo aqui. E olha só, saúde mental da mãe, que é isso que é essa preciosidade do nosso debate hoje, mas o que isso impacta diretamente na criação dos nossos filhos, na educação que estamos, né, querendo dar para ele, no caráter que estamos formando, na personalidade que está se formando, pela convivência, porque muito mais do que a gente fala, o que a gente demonstra é o que de fato forma tudo isso. Como diz aquela frase do Exército Brasileiro, as palavras convencem, mas o exemplo que arrasta, né? Exatamente. Então é isso. A gente pode falar, tem um discurso muito bonito, mas o que a gente mostra no dia a dia é que de fato vai fazer a diferença nessa nossa educação. Então por isso, gente, que está fazendo cada vez mais sentido a gente falar sobre. A gente falar sobre saúde mental e principalmente nossa. Eu já tô num pé em março, sabe, Cleide? Eu já tô num pé em março, que março é o mês das mulheres. E já tô dando spoiler aqui. Mês de março você tem que nos acompanhar também, viu? Porque a gente vai ter só mulheres. Que legal. Olha, a partir de agora,
Vai ter só mulher. Eu acho que só o doutor Anderson que a gente gravou aí, que colocou aqui realmente o olhar masculino para um assunto super importante. Mas a partir de agora eu vou gravar só com mulheres. Todo mês de março vai ser uma mulher diferente, falando sobre empreendedorismo feminino, sobre mulheres à frente da gestão, sabe? Muito Então eu vou necessário. trazer... Gente, fica ligado, por isso que você não pode deixar de se inscrever. Por favor, já se inscreva e ativa o sininho para você não perder, porque vem muita coisa boa por aí. Quer saúde mental? Quer entender mais sobre negócio, gestão, como abrir o seu negócio, como ser uma mulher empreendedora? Então vai vir muito assunto aqui. Daqui para frente vai ser só mês de março por aqui, só mulheres lindas, empoderadas, maravilhosas, como a Cleide essa noite aqui, tá bom? Obrigada. Então já dou esse spoiler para você não deixar de acompanhar. E já te agradeço também por nos impulsionar, não só se inscrevendo, mas comentando e principalmente compartilhando esses episódios, que você sabe que a gente vai seguindo o que vocês vão pedindo de sugestão, vai seguindo o que vocês querem que a gente fale um pouquinho aqui no nosso podcast. E eu amo ser esse canal de informação, amo ser esse canal que entrega uma teoria, né? Seja no maternar, seja no desenvolvimento infantil, seja num assunto que você está querendo entender melhor aí em casa, na sua busca você chegou até o nosso podcast. Então eu fico muito feliz de ser esse canal de informação para vocês. Então obrigada pela tua audiência, pelo teu compartilhar, por curtir, por impulsionar o nosso podcast também a chegar em maior número de pessoas possíveis. Então já te agradeço. Muito obrigada. E agora eu vou apresentar a minha convidada desta noite. Jocicleide Silva é psicóloga, pós-graduanda em neuropsicologia clínica e neurociência do desenvolvimento humano com foco em emoções. Fantástico, fantástico, Cleide. Mas eu tenho mais do teu currículo aqui para apresentar. É um currículo melhor. Quem acompanha a gente sabe, hein? Tem um currículo melhor aqui. Cleide é como ela é chamada. Cleide é daquelas mulheres cuja história é marcada por vínculos profundos, fé sensível e uma capacidade rara de permanecer inteira, mesmo depois da dor. Filha da dona Sônia, beijo, dona Sônia. Cleide carrega um orgulho, as raízes que a sustentam e os valores que a formaram. Casada com Wesley, é mãe de Júlia, do Guilherme e do Theo. Um amor que segue vivo, para além do tempo e da ausência. A maternidade, para ela, não é apenas um papel, mas um lugar de entrega, memória e significado. Quem a acompanha percebe que Cleide fala de amor porque vive o amor. Fala de fé porque atravessou momentos muito difíceis. E fala de cuidado porque aprendeu, na própria pele, que acolher é também um ato de coragem. Sua presença é firme, sensível e verdadeira, daquelas que não se explica a dor, mas sabem sentar ao lado dela e enfrentá-la. Portanto, essa é a Cleide que eu quero que vocês recebam com muito carinho. Sem palavras. Eu também me emociono muito porque eu conheço a sua história. Quando eu vou me apresentar nos locais, eu sempre falo do meu maior ministério, que é a minha família. Eles são a base de tudo, de tudo. E, paralelo a isso, eu tenho a minha profissão. Mas a minha família é o primeiro em qualquer momento. E eu lembro até de um episódio quando eu estava prestes a me formar, houve um imprevisto, e aí me falaram assim, olha, eu acho que você não vai conseguir se formar por causa desse motivo. Eu falei, se for preciso, eu vou deixar tudo. Mas e os 5 anos? Eu falei, não importa os 5 anos. Eu prefiro ficar com meu marido, com a minha família, e vai dar certo. Foi resolvido, me formei, mas eles são minha prioridade. Se eu precisasse abandonar tudo para cuidar só deles novamente, mais uma vez, como eu já fiz no meu passado, eu faria tudo novamente. Eu tenho certeza disso. E você tem uma primeira formação, né? Sim, sou técnica em enfermagem. Exatamente. Já vinha desse cuidado, né? É. A saúde me escolheu. É verdade. Você está sempre na área da saúde, sempre cuidando.
né? E agora você, além dos cuidados físicos que você já sabe fazer Sim, na tua primeira profissão, você agora está com um olhar muito mais voltado para dentro, sim. não só da mulher, né? Mas de qualquer pessoa que te procure. Isso eu costumo me observar o meu, o meu tratar com o outro. Então, assim, antes eu olhava para uma pessoa, às vezes eu julgava ela. Uhum. Eu dava um bom dia, a pessoa não respondia, eu julgava. Falava, ai, que pessoa mal educada, Como é que não dá um nossa. bom dia? Não, bom dia, nossa, tua noite foi péssima, né? Então eu julgava. Uhum. Que ser humano não julga? É. Só que quando a gente se coloca no lugar do outro, e a psicologia trouxe esse outro olhar, eu olho para a pessoa, vejo que ela tá, dei bom dia, a pessoa não respondeu. A minha primeira coisa que passa na minha cabeça é: o que será que aconteceu na vida dela Uhum. para ter deixado ela assim? Perfeito. Então, tentar se colocar no lugar do outro é uma grande diferença. Então, quando alguém chega para dividir a sua vida comigo, eu me sinto lisonjeada. E para além da minha profissão, Uhum. eu me sinto de verdade que eu posso contribuir com algo. E esse poder contribuir com algo é levar esperança para alguém. Alguém que talvez já desistiu de tudo e vê em você a única opção para ela sair daquele lugar. E ela agarra aquilo com tanta força que não tem como você falar, não, solta minha mão. Uhum. Não. A vontade sempre é de trazer para mais perto, de cuidar e de mostrar que a vida, apesar de ser dura, a gente pode ter outros caminhos, a gente pode trilhar outros caminhos. Basta a gente ter conhecimento, que o que nos falta muitas vezes é o conhecimento de para onde eu vou seguir, né? E o meu papel é esse, é direcionar, é acolher, é trazer para perto de mim pessoas que eu vejo potencial, né? E todo ser humano tem potencial incrível, que foi machucado pela dor, por todas as coisas que tiveram que atravessar. Perfeito. E assim, o acolher, como ele é magnífico, né? Porque você entrega, apesar da sua dor, que foi o que a gente colocou aqui, a gente não sabe o que que a Cleide está vivendo naquele dia, mas Exato. você está ali, Exato. entregando o seu melhor. Eu acho que eu me vejo muito na minha profissão assim também. Eu fico muito feliz de ter entregado o meu melhor para cada paciente que eu atendi. É isso. Porque faz a diferença na vida do outro. Então, eu falo muito para as minhas recepcionistas da clínica. Às vezes chega um paciente ou né, um cliente reclamando já, às vezes sendo mais ríspidos com elas. E aí eu falo, gente, a gente não sabe o que aquela pessoa passou até chegar ali. Então, ela vem carregando vários problemas desde quando ela acordou. E ela vai melhorar no momento em que você a atender de forma diferente. Exatamente. No momento em que você acolhê-la. No momento em que você olhar de uma outra forma para aquela pessoa. Vai fazer total diferença, porque você é que vai deixar o dia dela melhor. Você já pensou nisso? Você, uma pessoa que desde que levantou da cama está enfrentando notícias difíceis, está enfrentando momentos de dificuldades, algum problema que surgiu, alguém que também a tratou mal, e aí ela foi guardando aquilo, chegou soltando os cachorros em cima de você e você acolhe. E você é aquela pausa que ela precisava de alguém para mudar o dia dela. Você já pensou se você é esse caminho? É incrível, né? Então seja essa pessoa que vai mudar o dia da outra para melhor. Exato. Isso não vai fazer só diferença na vida dela, vai fazer na sua também. Não tenha dúvida disso. E é fantástico isso que você falou. E é fantástico essa tua descrição também, porque quando o nosso detetive mandou aqui essa pesquisa sobre você, ele foi muito assertivo. Eu até falei assim, tá lindo porque é ela. Realmente a gente te descreveu muito melhor do que o teu currículo, a tua formação. Com certeza. Eu tenho muito orgulho de falar assim que eu conheço a tua trajetória e eu acredito muito na mulher que está falando comigo hoje à noite, no teu coração e na tua formação, no teu profissionalismo. Eu tenho certeza de o quanto que você tem se dedicado a essa tua segunda formação, o quanto você quis ela, né? Sem dúvida nenhuma. E olha que tinha gente falando, meu Deus, mas por que tu não só complementa o que você já faz agora?
Aí você, mas é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu acho sensacional você seguir os seus sonhos, seguir o que você tem de propósito, porque isso também é um Com propósito. certeza. É um propósito. E é o meu ministério também, né? É, Ajudar o outro. Já basta, esse mundo tem muitas coisas ruins. Eu não muito, preciso contribuir para coisas ruins acontecerem. muito, Eu muito. preciso tentar te mostrar um caminho mais seguro, um caminho mais firme, né? Que você possa trilhar, se entregar. Perfeito. Ó, já compartilharam esse episódio? Vai vir coisa boa por aí, vocês já viram, né? Vamos conversar. Uma psicóloga fantástica. Por trás da psicóloga, você já virou uma mulher incrível que está aqui nessa noite comigo. E a primeira pergunta, claro, eu tinha que começar logo com essa bomba aqui, né? Que é justamente o nosso tema. Sim. Então, por que a saúde mental da mãe é considerada um dos principais pilares do desenvolvimento emocional do filho? Essa pergunta é maravilhosa. Porque nós vamos pro início de tudo. A criança, quando nasce, ela tem o cérebro dela ainda imaturo. Ela não tem ali maturidade para decidir nada. Até porque o córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro, da frente aqui do cérebro, ela está em formação. Em plena formação, é verdade. E segundo, né, os estudos que já nos dizem que até os 25 anos, somente Verdade. após os 25 anos que vai ter formado por completo. Então, o que é o córtex pré-frontal? Tomada de decisão, raciocínio lógico, é o filtro que nós temos. A criança não tem isso. Então, ele começa a se regular a partir das emoções da mãe. Então, é muito importante a gente entender que uma mãe que está ansiosa, uma mãe que está exausta, ela vai passar tudo isso para o bebê. E automaticamente o bebê também vai absorver isso e vai aprender a se regular a partir, no futuro, na idade adulta, a partir da bagagem que ele tem da infância, desde o nascimento, durante toda a infância, adolescência, até a idade adulta. E aí vai muito do que a gente está regulando das nossas emoções para a emoção que a criança está sentindo ali na hora, né? Eu falo, Cleide, que a Maju, canceriana total, chora por tudo. Ela é um drama em tudo, em tudo. E tem um livro que eu gosto muito também, que é O Cérebro da Criança. Fala muito sobre isso que você acabou de esclarecer pra gente. O que acontece? Antes era como se eu não validasse o choro dela, porque eu já sabia, ela chora por tudo. Um dengo. É um dengo só, sabe? Só que no momento em que eu vejo ela, tipo assim, ela tá chorando, porque o irmão não quer ajudar ela num jogo que tá ali, que ela acha que o irmão sabe, o irmão falou, eu não sei, eu não vou ajudar. E aí ela já começa a fazer um escândalo e chorar. E aí ela vem falar pra mim. E no momento em que eu viro pra ela e falo assim, para de chorar por besteira. Não é? Às vezes é automático. Saiu, entendeu? Para de chorar por besteira. É que para ela não tem a dimensão de ser uma besteira, não é? Não consegue. Ela não vai, ela tá enxergando naquele mundinho dela ali ainda, ela tá enxergando que o irmão não quis ajudá-la. Exato. E isso gera um sofrimento nela, né? Então, assim, é o meu papel acolher essa criança. Por mais que eu sei, já com o meu lobo frontal formado, desenvolvido, que aquilo é uma besteira pela dimensão que aquilo dali realmente é, mas de eu ir mostrando para ela e validar, né, esse sentimento dela. Tem que validar, porque tudo é uma descoberta, né? E assim, a forma como ela está aprendendo a se regular emocionalmente. Então, quando eu invalido, quando eu falo, isso é bobeira, isso é besteira, logo ela vai entender que os sentimentos dela não valem. E isso é muito mais profundo. O Guilherme também é assim. Ele é muito emotivo, ele chora muito. Gui é um príncipe, gente, um príncipe. Eu tenho um príncipe e uma princesa. E ele ainda fala assim, quando eu falo qualquer coisa, tipo, ele vem chorando, eu falo, Gui, tá chorando de novo pela mesma coisa. Eu não já te expliquei? Aí ele fala, quer dizer que o meu choro não vale nada, é? A Maju ainda não chegou aí, hein? 7 anos, né? Vai fazer 7 anos, então. Maju ainda não chegou aí. Vou fazer 8 anos, né? Olha, não sei mais nem a idade do filho. 8 anos, 8 né? anos, Tem a idade do João. Então, ele já vem com esse argumento, tipo,
Eu falo, vale, filho, o seu choro vale muito, mas nós já conversamos que não precisa de chorar por causa desse motivo. Me fala que a mamãe vai resolver, a Ju resolve, o papai resolve. Então, mas ele é muito emotivo, o Guilherme, assim. Mas aí a gente tem que entender também que a criança ela vai se corregular a partir das emoções da mãe, de quem, da presença que tiver ali com ela a maior parte do tempo, né? A maioria as mães. Sem dúvida. Agora, olha só, esse estado emocional da mãe, né? Ela influencia não só no comportamento, mas ela influencia no sono, na saúde física dos filhos, né? No dia a dia mesmo dele. Claro. Izzy, uma mãe que é muito tensa, uma mãe que é muito exausta, que está exausta, muito sobrecarregada. E nós entendemos que tem muitas mães que assumem o papel de mãe e de pai. Isso é muito difícil, né? Não tem ninguém para dividir, não tem uma rede de apoio. Então, essas mães, elas se sentem sobrecarregadas. E a criança, ela absorve. A criança, ela capta tudo. Bobo, o adulto que achar que a criança não entende nada. Ela vai captando tudo. Ela capta o olhar vago, ela capta a rigidez mandibular, ela capta as palavras mais ríspidas. Tudo isso vai deixando o ambiente com um nível de estresse muito alto. Então, sobe o cortisol da criança. A partir da mãe. Uma mãe não regulada, uma mãe que está sobrecarregada. E aí isso vai impactar diretamente no sono. A criança ela vai viver em hipervigilância, ela não vai conseguir ter um sono reparadouro. Ela também pode ter infecções, porque baixa a imunidade. Nós sabemos que o sono regulado ali, a qualidade no sono, ele vai te ajudar a manter tua imunidade alta. Né? Vai causar também ali Já foi assunto aqui no podcast até essa questão do sono, Sim. viu? Que a criança precisa dormir bem Sim. para estar bem. Não só a criança, todos nós, né? O quanto o sono é Exatamente. importante. Consolidação de memórias é feito somente através do sono. Exatamente. E, digo, as últimas pesquisas demonstram que todo transtorno, ou seja, tudo aquilo que traz prejuízo, ele começa a partir da insônia. Olha só. Então, o sono é muito importante. Então, ter uma mãe em um ambiente que é ali altamente tenso vai aumentar a produção de cortisol da criança. Né? Agora, se eu tenho uma mãe que é regulada emocionalmente, uma mãe que é mais tranquila, uma mãe que aprendeu a se regular, entender suas emoções, através do toque físico, do olhar afetuoso, ela consegue aumentar ali os hormônios bons. Então, o estressor vai diminuir. Então, a criança vai sentir que o ambiente é seguro e vai conseguir relaxar. Ninguém consegue relaxar em um ambiente tenso. Não, não mesmo. E olha que a gente já teve um episódio também, eu estava aqui tentando lembrar o nome da psicóloga, que nós falamos sobre sobrecarga materna. Porque, de fato, eu falo assim, a mulher, ela conquistou um lugar sensacional. Fernanda Leitão, né? Pronto. Fernanda Leitão já esteve aqui, psicóloga também, e o nosso assunto foi sobrecarga materna. Porque culturalmente a mulher ainda é sobrecarregada. Sim. E às vezes por ela própria. Sim. Porque assim, a gente conquistou um espaço sensacional no mercado de trabalho, na independência, nos holofotes mesmo da vida, Sim. entendeu? Não é mais aquela Amélia, aquela Ofélia trancada na torre, que agora, meu Deus do céu, soltem essa mulher da torre. Não é verdade? Tudo é Ofélia. Mas é interessante ver o quanto nós conquistamos esse espaço, mas a gente acumulou tarefas. Com certeza. Porque, assim, nós ficávamos em casa, fazendo bolo, cuidando das crianças. Assistindo Sessão da Tarde. Assim, né? Tem gente que quer voltar para isso até, inclusive. O que a gente vê de meme aí voltando é sensacional. Mas porque a gente acumulou muita coisa, né? Sim. A gente ainda é a mulher que tem que tomar conta de casa, tudo dos filhos, e ainda tem que trabalhar fora, e ainda tem que empreender, ainda tem que estudar, sabe? Ainda então, tem que estar sorrindo. Ainda tem que estar sorrindo, arrumada, bela, tem que se cuidar, não pode, e também não pode esquecer de se cuidar e aproveitar o processo. Como? Essa conta não fecha. Não fecha. Não é verdade? E o cérebro vai pifar. O cérebro não vai aguentar, vai entrar em exaustão. Menina, esses dias eu tava ouvindo, eu amo ouvir podcast, gente. Amo. Depois que eu tive o meu, eu ouço muito podcast. E eu já falei aqui algumas vezes que eu tô meio viciadinha ali no Joel J, né, do podcast dele. E ele leva
excelentes convidados. E esses dias estava... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Mas ela fala muito sobre burnout. Ana Beatriz? Doutora Ana Beatriz? Não, a Ana Beatriz é psiquiatra. É a psiquiatra. Ela falou esteve super também bem, esteve recentemente. recente. Eu ouvi o dela todinho Eu ainda também, não assisti, maravilhoso, não ouvi, não. maravilhoso. Eu comentei com ele, porque no episódio passado eu conversei com uma psiquiatra aqui também, né? Episódio passado não foi o passado, mas tem uns aí que eu conversei com a doutora Vitória Faz, que é psiquiatra, e a gente falou sobre adolescente, sobre transtornos de humor. E a Ana Beatriz trouxe algumas coisinhas nesse episódio dela que foi sensacional. Mas Isabela, eu não tô lembrando o sobrenome, que foi com ele e falou sobre burnout, que ela sofreu esse burnout. E ela fala muito sobre os sinais e sintomas, né? O que tudo que ela fala, o ideal assim, você precisa se colocar na sua agenda. Você vai lá, monta a sua agenda da semana, tudo que você tem que fazer, mas você tá nessa agenda? Porque se você não tiver na sua própria agenda, você não vai dar conta de nada. É isso. Né? Eu achei sensacional isso. Você já se colocou na sua agenda? Você precisa pelo menos assim, eu tenho 1 hora que se priorize. Vá fazer o que você gosta, faça um esporte, vá se cuidar, faça qualquer coisa, fique quieta lendo um livro, mas se priorize. Eu atendo mulheres incríveis. Eu trabalho, o meu público hoje, 99% são mulheres. Eu escolhi trabalhar com mulheres. Eu tenho um paciente só, apenas, que ele está comigo desde o início, então, ainda quando eu não tinha decidido trabalhar só com mulheres. Então, ele continua comigo, mas o meu público, né, as pessoas que eu atendo são mulheres. E eu sempre falo para elas. Ela fala, doutora, eu não tenho tempo pra nada. Eu acordo 5 horas da manhã, minha vida é uma loucura. E aí eu levo o menino pra escola, eu arrumo a mesa, eu tiro a mesa, eu vou cuidar da casa, depois eu tenho que ir pro cursinho. E aí. E ela fala a agenda dela, e quando termina a agenda, que ela fala tudo, eu falo assim, então tá. O que você tá fazendo pra sua saúde mental? O que você tá fazendo? A gente fala tanto que eu morro pelos meus filhos, mas eu posso viver por eles. O que eu tô fazendo pra me viver pela minha família? Eu tô me cuidando? E eu pergunto, o que você faz pra você? O que você gosta de fazer? Tem pessoas, olha, muitas delas não sabem o que gostam. Que filme que você gosta? Eu não sei, eu assisto os filmes que meu filho sempre tá assistindo, então eu tô sempre assistindo com ele. Mas tá, se você pudesse escolher, que filme que você escolheria? Aonde você iria jantar? Que tipo de comida que você iria querer comer? Muitas não sabem mais, se perderam aí na maternidade. Se perderam nessa loucura da nossa vida, da nossa sociedade, dessa rotina que, né? Eu falo que, olha, muitas pessoas estão adoecidas. E cada vez tem crescido, né, o número de burnout. Então, é algo assim assustador. E você demora para se dar conta, viu? Com certeza. E o seu corpo vai chamando a atenção. E você vai ignorando. E você vai ignorando, exatamente. Né? Ela deu um exemplo interessante, gente, que ela fala assim, quando o seu carro, por exemplo, começa no painel a piscar alguma coisa, né? Que o carro tá, tipo, ou sem gasolina, ou um pneu furou, ou ele tá te avisando que o óleo acabou, o que você faz? Você pega o seu carro e leva na oficina. Não é verdade? Agora, você vai ignorando a tua dor de cabeça que não passa, você vai ignorando a tua dor de estômago que não melhora, você vai ignorando a tua dor na coluna, a tua insônia, né? Você vai ignorando tantos sinais, exatamente, que você acha que aquilo dali não, é um sintoma passageiro, é um sintoma de outra coisa, mas você não vai ligando aquilo dali do teu estresse, do teu dia a dia, da tua correria, do que você não está dando conta. Eu achei sensacional, porque assim, uma das coisas que eu amo é me priorizar, sabe? Depois de entender tanto sobre isso, eu amo me priorizar e eu não carrego mais a culpa de fazer isso. Porque a gente sabe que muita gente, eu carreguei essa culpa logo no início, né? De sair para fazer alguma coisa e não estar com os filhos, né? E é isso, você precisa desse tempo. Precisa desse tempo. E você também ensina para o seu filho quando você se cuida. Quando você faz terapia, quando você vai em um salão, quando você tira um momento para sair com as amigas, você também está ensinando para o seu filho que você precisa se cuidar. Que se priorizar não é errado.
né? E aí fica uma lição muito grande. Inconscientemente, a criança vai captando ali, ó. Se ele vê a mãe que não descansa nunca, que se culpa, uma mãe que tá ali sempre para todo mundo, mas ninguém tá pra mãe, sabe o que ele vai pensar? Que ele precisa servir para ser amado. Isso é uma crença que é feita ali, ó, na infância, né? A criança, ela vai crescendo achando que ela, para ser amada, né, ela precisa estar ali pronta para todo mundo ali a todo momento. Se ela vê uma mãe que não perdoa, ela vai aprender que ela tem que ficar ruminando aquilo, ela não vai perdoar. Então, em todos os momentos, nós ensinamos nossos filhos. O que eu estou ensinando hoje para o meu filho, para minha filha? Exatamente. Essa mãe sobrecarregada o tempo todo, né? E vai trazer um nível de estresse gigantesco. Sim. E, obviamente, isso vai influenciar no desenvolvimento da criança. Desenvolvimento da criança. Vamos colocar isso na cabeça. O desenvolvimento da criança depende da mãe, da regulação da mãe. A criança, ela vai imitar a mãe, ela vai captando, ela vai colocando em prática ali tudo o que a mãe faz. Perfeito. Então, a mãe precisa ser um exemplo. Não que agora a mãe vai se cobrar, eu preciso. Não. Você precisa se olhar. A partir do momento que você se olhar com carinho, que você vê que tem uma mulher, uma menina que sonhava, que tinha sonhos. Quando você chegar nesse momento que você se olhar, você vai ver que o futuro do seu filho pode ser brilhante. Se ele aprender com você a não deixar os sonhos para trás. A se priorizar, que se priorizar não é errado. E a sociedade implantou que se nós nos priorizarmos é egoísmo. Não é. Nós precisamos nos priorizar. Para mim estar bem, para minha casa fluir bem, eu preciso estar bem. Então, vai depender ali tudo de como que eu estou e como que eu vou levar minha família. Porque, querendo ou não, a mulher que vai direcionando ali. E minha avó até falava assim, Izzy, quer ver... Eu vou usar a expressão que ela usava, Sim. tá? Quer ver o cão de manhã é fazer raiva pra mãe. É verdade. Quando a mãe amanhece mal-humorada, que não tá bem, parece que a casa não acorda, né? Tipo, se a mãe ficar um pouco mais na cama, a casa parece que não acorda. A mãe que gerencia o humor da casa mesmo. É a mulher que gerencia o humor da casa. Exatamente. E o homem gerencia o humor da mulher. Ah, exatamente. Não é verdade? É verdade. É verdade. É verdade. Eu tenho plena ciência disso também. É exatamente isso. E eu falo assim, a nossa casa realmente tem o nosso olhar, né? A casa, ela tem o olhar materno, ela tem o olhar da mulher. E essa mulher precisa estar bem, ela precisa enxergar onde é que está a sobrecarga dela. Com certeza. Porque não adianta a gente só falar, né, de você precisa ter saúde mental para o seu filho estar bem, mas a gente sabe o que essa mulher tem que enfrentar para conseguir se cuidar ou para conseguir se colocar na agenda. Então, ela enxergar essa rotina que ela mesma criou, né? E aonde ela pode se colocar ali naquele meio, pode ser difícil no início, mas depois isso pode virar um hábito. E desse hábito você vai ver grandes mudanças. Sim, sim. Não é fácil. Uma pessoa que tem uma rotina pré-estabelecida já de anos, e pode ser que tenha até uma rigidez cognitiva em relação à sua rotina, não é fácil. Possivelmente vai precisar de ajuda a intervenção ali de um profissional. Mas não é impossível. E eu falo que é importantíssimo. Né? Então, já pegando o gancho de cuidado emocional, quando a mãe está bem regulada, quando a mulher, né, está bem regulada, ela vai ensinar para o filho dela que ele precisa também ter esse domínio das emoções. Porque sentir emoções não é errado, faz parte de todo ser humano. Agora, o que eu faço, como eu gerencio as minhas emoções? Todo ser humano vai sentir raiva, tristeza, alegria. Todas as emoções, é verdade. Todas as emoções. Agora, como que eu lido com isso? Né? Será que eu vou usar o medo de uma forma que vai me adoecer, me trazer uma síndrome do pânico? Uma ansiedade generalizada? Porque a mãe, ela pode desenvolver ali no filho o apego ansioso, que é um dos tipos de ansiedade. Como?
Aquela mãe super protetora que não deixa a criança experimentar nada, nem no parquinho. Aquela mãe que está sempre ali tentando proteger o filho. É uma mãe que está sobrecarregada com medo excessivo. E todo medo excessivo é uma patologia. Então, o medo é proteção. Mas quando ele te trava... Exatamente. Então, assim, isso pode adoecer uma criança. Então, crianças que vivem com mães super protetoras, mãe que tem medo de tudo, com aquela ansiedade não regulada, vão ser crianças que vão desenvolver o transtorno do apego ansioso. Ou seja, quando a mãe deixar a criança em algum lugar na escola, são aquelas crianças que choram, que não quer, que acham que alguma coisa vai acontecer, porque o mundo, ela aprendeu que o mundo em volta dela é um perigo. Então as crianças precisam ter as suas experiências. E a mãe precisa estar segura para deixar que o filho viva as experiências que ele escolher. Claro, sempre ali. Nós estamos ali para ir modulando, né? E não para controlar. É verdade. E a depressão também gera essa tristeza meio que patológica nas crianças? Porque às vezes a mãe está com depressão, ou diagnosticada ou não diagnosticada, mas enfim, não tratada. E às vezes ela não está conseguindo enxergar que aquilo está patológico, e aí acaba também transferindo aquilo para a criança. Transfere. E a criança ela pode desenvolver de duas formas: externalizando ou internalizando. Ela externaliza através de uma birra, de um comportamento ali muito ansioso. Ela pode também internalizar, ou seja, ela não vai dar trabalho, ela vai ser aquela criança mais introvertida, que não quer dar trabalho para a mãe, porque tá vendo que a mãe, lembra que eu falei que a criança ela vai observando tudo, então ela observa também o olhar distante da mãe. Emocionalmente, a mãe não está presente. Aquele olhar vago, aquela distância emocional do filho. A criança sente isso. Então, pode ser que a criança também fale assim, não, minha mãe... Pode ser que ele não entenda que seja depressão, mas, poxa, minha mãe não tá bem. Então, é aquela criança que vai ser mais introvertida para não dar trabalho para a mãe. Pode desenvolver o hábito de roer unhas. Então, é muito... Eu falo que você tem que ter uma visão do futuro. Porque se a gente pensar só aqui no presente... a gente vai deixando as coisas acontecerem. A gente não se cuida. Porque os meninos estão crescendo. Um dia eles vão ter a vida deles. Mas como que será a vida deles? Porque lembra que a vida deles será o reflexo daquilo que ele aprendeu durante a infância. Como é que eu estou preparando meu filho para o futuro dele? É uma pessoa que vai ser segura das suas próprias emoções? Ou é uma pessoa que não vai ser segura? Uma pessoa que não vai querer ficar sozinho, que não vai conseguir administrar a sua vida, suas emoções no geral, porque não teve essa base de você ensinar o seu filho e falar, filho, calma, as coisas vão acontecer, eu vou te ajudar, eu estou aqui. E ele vai perceber que você está inteiro, por inteiro. E não de uma forma ali metade. Ora eu estou ansiosa, ora eu estou pensando nas contas, eu estou pensando no marido que me abandonou, e o filho quer brincar, e tá, depois a gente brinca, né? E, enfim, vai virando uma bola de neve e a criança vai sentindo tudo, vai absorvendo e vai se tornar um adulto. Que tipo de adulto eu estou formando? E que relação é essa que você está construindo com seu filho, né? Que conexão é essa que você está... Então é por isso que a gente não pode ignorar absolutamente nada do que a gente esteja sentindo. E eu estava vendo um vídeo esses dias, no próprio Instagram mesmo, então não vou lembrar qual foi o perfil, mas ela conta assim, eu pedi, na escola da minha filha pediu para ela desenhar momentos felizes, momentos em que ela gostou muito de estar, uma viagem legal, e as pessoas mais incríveis, felizes que ela conhece. E aí ela desenhou o pai, desenhou o irmão, desenhou a avó e não desenhou a mãe. E aí a mãe, olhando o desenho, perguntou para ela, né, filha, mas a mamãe não tá no seu desenho? E aí a criança falou assim, não, mãe, porque era para desenhar pessoas felizes. Você tá sempre de cara fechada, você tá sempre brava comigo, você tá sempre... Facada. Nossa Senhora, gente. Uma facada. Uma facada. Você vê como as crianças então, aí ela começou a chorar no depoimento dela,
começou a falar o quanto mudou a vida dela depois desse desenho, o quanto ela se analisou, se auto-enxergou e enxergou o dia a dia dela. Então, se você, mamãe, está vivendo algo que você está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, cuidado, porque a infância ela passa tão rápido. E como a gente já falou milhares de vezes nesse podcast, a infância é o período mais importante do ser humano. Então é na infância que a gente precisa estar por completo. E eu me cobro isso todos os dias, a minha culpa tá aí. É verdade. E olha que ela é referência, deixa ela que ela é referência nas brincadeiras. Tento muito, sabe? De realmente estar presente. Mas, por exemplo, a vida conectada, ela tira muito da gente, o nosso olhar também. Sim. E a nossa presença. Qual é a mãe que não tá resolvendo milhões de coisas, às vezes, no celular? Mas, meu filho não entende que eu também tô trabalhando no celular, que eu tô respondendo e-mail, que eu tô respondendo mensagens, né, importantes, às vezes, de pacientes, dos meus funcionários, que eu tô editando um vídeo, porque isso também tira tempo da gente. E muito tempo. Não é verdade? Eu decidi trabalhar com a internet. Ok, mas aí você também tem que organizar a sua agenda, porque você não vai poder ficar ali. Isso é um tempo danado que te tira, né? Então você tá ali editando um vídeo, ou respondendo uma mensagem, ou respondendo um e-mail, ou vendo alguma... E aí teu filho tá, mãe, tô aqui, filho, só um momento. Aí não. Aí eu paro, Cleide, pra olhar pra ele e falo assim, filho, me dá 10 minutos, porque a mamãe precisa terminar isso daqui. Olha só o que a mamãe tá fazendo. Eu mostro pra ele, eu tô editando um vídeo, aquele vídeo nosso. Ou então, filho, a mamãe tá respondendo uma mensagem importante aqui. E aí, sabe, eu começo a falar, você me espera só 10 minutos. E aí falo pra Maria Júlia também. Então, pra eu tentar resolver aquilo dali. Porque às vezes ela fala assim, vamos brincar, eu sento no chão com ela. Pego o celular porque eu tô ali resolvendo e ela tá aqui brincando, né? E aí o tempo todo ela fica, mãe. E como não achar que ela tá enxergando uma mãe completamente ausente ali? Duvido não acontecer na casa de vocês também, gente. E aí, como que a gente lida com essa culpa? E realmente, a criança, ela percebe essa ausência da mãe, que é presente fisicamente, mas, né, o que você colocou ainda há pouco, puxando esse gancho aí, presente fisicamente, você tá ali do lado, mas você tá resolvendo outras coisas, você tá fazendo outras coisas, e não acho que a sua criança não esteja percebendo isso, né, Ela está percebendo. Olha, Izzy, você que fala muito sobre brincar no teu perfil, né? No teu Instagram, tem muitas dicas de como brincar. E você falou uma vez algo que eu te falei assim, eu não sou muito de brincar. O Wesley que é de brincar. E você falou assim, mas brincar é aprendido. Isso nunca saiu da minha cabeça. E aí a gente comprou alguns jogos de tabuleiro, a gente comprou alguns jogos pra gente brincar em família. E o Guilherme, ele sempre cobra muito. Só que ele é muito imediatista, ele quer pra ontem. E aí eu uso essa técnica, filho, 10 minutinhos, 15 minutos, deixa eu terminar aqui, vou atender uma paciente agora, daqui a pouquinho eu venho aqui na sala e a gente conversa, Então ele é muito dessa questão, ele exige muito a nossa presença emocionalmente. E aí, como você sempre fala sobre brincar, o que forma um relacionamento saudável? As conexões. Se uma mãe, ela está emocionalmente conectada com o seu filho, aquela criança só precisa de 20 minutos, tá? Para que aquela criança se desenvolva com segurança. É isso mesmo. 20 minutinhos. 20 minutos do teu dia. Coloca esses 20 minutos na tua agenda. É prioridade. É isso. E isso já faz uma grande diferença. Isso já vai fazer com que o teu filho aprenda brincando. Que ele tenha segurança, que ele se sinta visto. Porque muitas vezes as crianças percebem o nosso distanciamento e eles não querem se distanciar. Então eles vão atrás e eles começam a chamar a atenção, talvez de uma forma negativa. Mãe. E às vezes a gente tem tanta coisa para resolver, meu tempo tá curto. E aí, o que é mais fácil? Gritar. Né? Bem mais fácil gritar. Filho, eu já falei, calma. Acontece às vezes, nas melhores famílias, tá? Acontece, mas
o importante é que isso não vire uma rotina. Uhum. A rotina tem que ser a conexão, é você parar, escutar, olho no olho, toque, faz cócegas, dá beijinhos, brinca aqui de montar, ajuda a resolver um problema ali que ele acha que talvez para você não é nada, mas para ele é algo grandioso, né? Por exemplo, fazer tarefa com o Guilherme. Uhum. A Júlia nunca me pediu para fazer tarefa, o Guilherme não pede também, mas ele gosta que eu corrija a tarefa. Porque ele quer que eu fale como ele se saiu. Então eu vejo que ele precisa desse exatamente. Algo realmente grandioso para eles. O João é assim também. Então, às vezes eu até fico pensando, será que eu não estou validando demais? Ou de menos. Ou cobrando. Ou cobrando muito, né? Entendeu? E isso aí também tende a trazer um perfeccionismo no futuro. É isso. Né? Então, tudo é no equilíbrio. Ser mãe não vem com manual. Se viesse, seria muito fácil ser mãe. Você ser mãe por completo, Isa, é uma tarefa grandiosa. Porque, olha, eu falo que parideira tem muitas. Agora, mãe que se dedica, que quer cuidar, que quer estar perto, que observa, o que eu estou fazendo? Meu filho hoje agiu dessa forma. Será que foi por minha culpa? Será que eu transferi algo para ele? Isso é importante, isso é ser mãe, né? E assim, infelizmente, as mães ainda não têm tanta rede de apoio e acaba sobrecarregando mesmo, né? Mas a gente precisa se olhar com carinho. E principalmente, por exemplo, eu atendo muitas pessoas que são de outros estados, né, também. E aí, numa vez, numa conversa com uma delas, ela falou assim, mas eu não tenho ninguém aqui. Nem amigos ainda nós conseguimos formar. Muito difícil. Né? E aí você realmente se vê nessa situação. Quando eu morei em São Paulo, uma das coisas que realmente não passava pela minha cabeça é ser mãe. Quando eu estava lá, na correria do dia a dia, no dia que a gente não conseguia voltar em casa para almoçar, por exemplo, né, o que faz uma cidade menor como Belém ser possível. Ser possível vir almoçar. Né? Então, assim, você trabalhar perto de onde você mora é um privilégio. Você ter amigos perto de você é um privilégio. Você ter sua família perto de você é um privilégio maior ainda. Né? Então, era uma coisa que realmente não passava pela minha cabeça, era de ser mãe. E eu li uma vez uma frase que também ancorou na minha cabeça, que é aquela, você precisa de uma aldeia para criar um filho. Precisamos. Não é, né, uma rede, você precisa realmente de uma aldeia para você. E você precisa contar com ela. Porque aquilo que enraizaram culturalmente na cabeça da mulher de que você não pode reclamar e tem que dar conta de tudo, amor foi uma das piores coisas que já se colocaram na cabeça de uma mulher. E aí eu quero lembrar a mãe que as heroínas, Mulher Maravilha não existe. Não existe. Você não precisa carregar essa armadura da Mulher Maravilha e dar conta de tudo, da casa, dos filhos. Não precisa. Não precisa. A sociedade tem colocado isso pra gente, né? Infelizmente. E acaba elogiando a mulher quando ela tem muitas demandas de tarefas. Exatamente. Nossa, que ela é uma mulher assim. Gente, isso não é legal. Isso é adoecedor. Quantas pessoas já não me perguntaram? O teu Instagram também é super movimentado. Quantas pessoas já não perguntaram pra gente, né? Ai, como é que você dá conta de tudo? Eu não dou. Não dou. Não se iludam. Olha, não é verdade? Tem dias que dá super tranquilo pra fazer. É Semana isso. passada, por exemplo, eu sempre no meu Instagram eu faço um motivacional bom dia, né? Para as minhas mentes pensantes. E quinta e sexta eu não consegui, porque eu tô com muitas coisas pra fazer. Então eu priorizei outras coisas. Claro, a internet é importante pra mim, é importante. Quem não é visto não é lembrado, é de lá que vem o meu sustento. Porém, eu tenho coisas bem mais importantes, para além do dinheiro. Eu falo que são coisas que não têm preço, têm valor. É verdade. Então eu precisava me dedicar. Como um tempo atrás, eu também, sempre que precisa me afastar, às vezes eu me afasto. Por quê? Eu tô com uma demanda tão alta dentro da minha casa que a minha prioridade são eles. Sem eles, nada faz sentido. Volto aqui a falar o que eu falei no início.
eu deixaria tudo pela minha família. Abriria mão de tudo pela minha família. E, inclusive, quando eu comecei a atender, eu perguntei pro meu esposo. Ele falou assim... Eu falei, amor, eu preciso mesmo trabalhar. Essa foi boa. Ele falou, ai, amor, você estudou 5 anos, passou por tantas coisas. Se Que é você, que você se quer, você né? quiser, você pode trabalhar. Mas você quer a sessão da tarde, Não, o aí bolinho? ele perguntou O assim, que você quer? mas isso vai te trazer felicidade? Eu falei, bom, eu vou fazer um experimento. Se der certo, se me trouxer felicidade, eu vou continuar. Se não, eu vou parar. Ele falou assim, você tem meu apoio. Legal. Olha ele trazendo o humor da mulher, Verdade. da mulher que vai cuidar da casa, não é verdade? Exatamente, Ele cuida do exatamente. seu humor e você cuida do humor da casa verdade. inteira. Mas deu super certo na área. E eu nunca gostei de ninguém para me ajudar assim, com as coisas de casa, mas eu me vi na necessidade para mim não adoecer. Eu não sou a Mulher Maravilha, você também não é. Então eu pedi ajuda. Vamos pedir ajuda aos universitários e hoje tem alguém que me ajuda e eu consigo desenvolver em outras áreas que é aquilo que eu priorizei. É isso. Então, se você não tem uma rede de apoio, se você não tem uma pessoa para te ajudar, para te impulsionar, para te bancar, que é muito importante também, você também pode rever sua agenda, o que é prioridades. Então, assim, às vezes as pessoas não têm quem ajude, mas vamos ver lá na agenda, lembra? Eu faço a minha agenda, sobrou tempo para mim, 30 minutos para mim não olhar rede social, não olhar nada. Quero ficar olhando pro teto. Vou ficar olhando pro teto. Se isso me trouxer paz. Porque às vezes você quer entrar na caixa do nada e ficar lá. E eu acho que isso é um luxo hoje em dia, sabia? Com certeza. Não, é um luxo porque a gente tem falado muito que as crianças não conseguem mais viver no tédio, né? Ah, não conseguem enfrentar o tédio. Mas eu até falei num dos episódios, acho que foi até com a psiquiatra, a doutora Vitória faz também, que eu falei assim, para que você também não consegue mais viver no tédio. Para que você também não sabe mais enfrentar ele. Você tá sempre conectado no seu celular. Você tá verdade. sempre olhando alguma coisa. É verdade. Entendeu? Então aqui você tá no seu... Uma das coisas que eu não levo mais pra mesa é celular. Entendeu? Porque eu me via almoçando, respondendo milhões de coisas. Gente, que loucura é essa? Não é? Aí tendo que responder. Por que alguém tá morrendo? Né? Eu preciso de fato responder. E outra, dirigindo. Cara, dirigindo agora eu só fico ouvindo meus podcasts, entendeu? Tô ali ouvindo meu podcast e tal. Porque era uma loucura também de ter que ficar respondendo mensagem dirigindo. Que isso? Para, né? E se não parar, por bem, o cérebro vai parar. Vai pifar. Ali, não vai ter como, não. Olha, o cérebro, ele entra em exaustão. Ele não aguenta mais que 2 Olha o burnout anos. aí que a gente falou. Exatamente. Mais que 2 anos nessa vida frenética, ele vai pifar. É verdade. O burnout tá aí e vai dando sintomas, uma hora, porque é uma máquina também, né? O exemplo do carro, né? Que a gente leva na oficina. Para que você também vai pifar. E as mães tendem muito. Tendem. Muito. Então tem que ter esse olhar. Né? Por isso que a tua demanda maior é de mulher. Exatamente. Mas que bom que cada vez mais a gente tem falado sobre saúde mental. Não é verdade? Sim. Nesse episódio do podcast com a Isabela, esqueci o sobrenome dela, mas é no Joel J. Tenho ouvido muito. E aí ela fala que sei lá, 100 anos atrás era bobagem falar de saúde bucal, né? De escova de dente. Uma escova de dente era para toda a família. O ano inteiro. E para toda a família, a gente, né, compartilhava a escova de dente, ou então não se falava muito em saúde bucal, e aquilo dali naquela época era frescura. Sim. E aí passou esse tempo, teve uma época também, antes da pandemia, que todo mundo falava assim, é frescura ir no psicólogo, não sei o quê, né? Cuidar da saúde mental também era visto... Ainda tem esse estigma aí. Pois é, mas Ainda depois existe. da pandemia, eu acho que mudou muito. Com certeza. Todo mundo se viu muito louco, tendo que ficar em casa trancado, e a sua saúde mental foi lá pro brejo, né? E os que já estavam ali indo, já foram de vez. Então... a gente precisa falar cada vez mais de saúde mental. E é por isso que a depressão é tão adoecedor, porque não fomos feitos para viver sozinhos. E a pandemia trouxe isso. Quando você precisou se isolar, adoeceu. É verdade. Tem total razão. Agora, olha só.
tem essa pergunta aqui que você vai responder depois que eu falar dos meus patrocinadores e parceiros, porque essa pergunta é muito boa, gente, muito boa. Né? Então, quando a mãe não enxerga que está passando por isso, ou ainda não caiu essa ficha, ou ainda não está cuidando da sua saúde mental, quais comportamentos que essa criança pode começar a desenvolver como resposta a isso? Beleza? Essa vai ser a pergunta que ela vai responder, mas antes, gente, deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores e parceiros deste episódio incrível, uma Clínica Saúde já, Clínica Audionorte Saúde, isso porque é minha, né? Ainda bem que é a minha, não vai ter ninguém para reclamar, só eu mesma. Clínica Audionorte Saúde, muito obrigada por ser nossa principal patrocinadora e inspiradora e realmente aqui impulsiona esse projeto a acontecer. E lá na Clínica Audionorte a gente tem não só o diagnóstico completo da perda de audição, da saúde auditiva de crianças, adolescentes, adultos, idosos, mas a gente também tem a reabilitação auditiva tão logo que a gente descobre qualquer tipo e grau de perda de audição. E lá nós temos toda a reabilitação, desde aparelhos auditivos convencionais a todas as possibilidades cirurgicamente implantáveis também. Tem otorrino, tem diagnóstico, tem reabilitação, avaliação de zumbido, tontura, processamento auditivo, que tem se falado bastante, já foi pauta aqui no nosso podcast também. E um diferencial gigante que eu falo é que a gente tem um laboratório de prótese auditiva lá também. O Eric é um dos melhores amigos dos nossos pacientes, porque eu falo que o acompanhamento que a gente dá para o nosso paciente é o melhor pós-venda e é o que faz tudo valer a pena. É ver os nossos pacientes bem, anos e anos que vão se passando, a gente tem os nossos pacientes ali fiéis e que sempre voltam, e isso é uma resposta de que o teu trabalho está indo bem, de que você está fazendo a diferença na vida dele. É sensacional você fidelizar um paciente seu, você fidelizar um cliente seu. Então, Clínica Audionorte, muito obrigada pelo apoio, pelo incentivo e pela inspiração e também pelo impulsionamento aqui a continuar a fazer o nosso podcast. Clínica Poligastro Endoscopia Avançada. Já foi lá, doutora Cleide? Pois, na hora que você precisar, você vai. Eu preciso, já estou tendo. Já preciso. Mas, ó, endoscopia, colonoscopia, eles são referências, inclusive já estão sendo uma equipe formadora de outros profissionais da área. Legal. Então, é muito legal falar que a Poligastro hoje, ela forma outros médicos na especialidade da endoscopia e da colonoscopia, né? Porque lá eles têm fellow já. Endoscopia. Isso é muito legal, falar que nós temos realmente um lugar de referência não só para os pacientes, um indicando para o outro, mas um lugar de referência profissional e que tem a formação da especialidade também. Então, médicos de outros estados vieram para se especializar aqui no nosso estado e ainda dentro da Poligastro. Então, parabéns, equipe da Poligastro. Parabéns, doutor Rafael Negrão, doutor José Carlos Pardal e o doutor... Sacanagem, é porque... Não vai me botar em preto e branco aqui, porque o nome do meu marido... É porque eu falo que é difícil chamar ele de doutor, né? Doutor José Carlos Pardal e o doutor Heitor também, que são os três que estão à frente do fellow lá da Poligastro. E é muito incrível, não só o ambiente físico que eles proporcionam, todo o conforto, mas também principalmente a segurança e os especialistas que estão lá dentro para atender. Desde a recepção até realmente o profissionalismo de cada um que atende os pacientes lá dentro é algo diferenciado. Então é muito bom falar realmente de um centro médico que cada vez mais é referência no nosso estado. Além da segurança, porque tem... anestesistas de plantão, lá para qualquer tipo de procedimento que exija, né, uma anestesia. Até em exames também, como por exemplo a tomografia computadorizada. Então a gente sabe que às vezes necessita da anestesia, um exame sob sedação, e lá eles vão ter toda a segurança para oferecer durante o exame também. Tem laboratório, parceria com a Amaral Costa, então é sensacional falar da Poligastro porque realmente a gente sabe o quanto eles são comprometidos em fazer um atendimento seguro e personalizado para cada paciente. Então parabéns, Poligastro, que vocês continuem gigantes e crescendo cada vez mais. E aos nossos parceiros aqui, Lenoca, presta atenção nisso. Posso abrir?
Porque, deixa eu te falar, a gente estava falando ainda há pouco do mês de março, Com as mulheres. das mulheres, né? Eu falei que a gente vai atender só mulher a partir de agora. Atender, não. Falar aqui gravar aqui no podcast. Inclusive, eu já vou dar um spoiler do próximo, tá? Vem aqui a doutora Larissa Vieira, uma médica vascular maravilhosa, que já tá até aqui. Prontíssima para gravar com a gente. Mas é sensacional, porque a gente vai falar desde gestantes, quem que tá gestante, que não sentiu uma dor na perna ou um inchaço maior, meu Deus, é normal? Porque eu tô grávida, tá tudo bem, é normal? Mas e quando tem alguma coisinha que precisa ser investigada? Né? Vamos entender melhor sobre isso. E as crianças também. Será que tem problema vascular em criança, gente? Então vão ser muitos mitos e verdades que a doutora Larissa vai responder pra gente. Então vão ser só mulheres maravilhosas que vão estar comigo, né? Agora no final de fevereiro e março inteiro. Só mulheres incríveis, em alusão mesmo a esse mês que é nosso, mês das mulheres. E Lenoca Confeitaria, que é a nossa parceira aqui, tá com esse projeto para mulheres, para o Dia das Mulheres. Olha só, então, alô, eu sei, os 10% dos homens que nos assistem aqui, por favor, presenteiem as suas mulheres e já chamem Lenoca para fazer isso, tá? E você, mulher, já encaminha para o marido também, já encaminha para o namorado, já dá logo uma indireta. Cadê ele que estava aqui, né? Fugiu. Mas volte aqui porque realmente vale a pena presentear. A gente se sente vista, a gente se sente lembrada, a gente se sente amada. Tá? Então já fica essa dica aqui. Olha que fofura! E esse biscoito, ele é sensacional, tá, gente? Ó, brigadeiros. Esse é um kit. Então, ó, vem com a xícara, biscoitos, brigadeiro, bolo no pote. Lenoca começou com bolo no pote, tá? É famosíssimo esse bolo no pote dela. E é maravilhoso, sensacional. Então, bolo no pote. Olha que coisa mais linda. Aqui, gente, presta atenção. Lindo. Colherzinha. A xícara, pessoa que ama um café. Rodrigão, cadê café? Tem café aí? Ó, já fazer um café aqui, ó. Mais biscoitos. E ainda vem um café também aqui, mas para fazer. Maravilhoso. Gente, que kit sensacional. Eu amaria ganhar um desse, tá? Com certeza. Então já fica essa super dica pro mês das mulheres que tá aí. Tem um kit especial de Lenoca. Lenoca, obrigada pela parceria, obrigada pelo presente. Eu amei demais. Mas, amor, topo ganhar outro no Dia das Mulheres, tá? Obrigada. Quem mais de parceiros? Passione, gente. Qual é a mulher que não gosta de joias, semi-joias? Eu amo cada uma que ela me manda. Rodrigo, dá um close nesse aqui também. Eu vim ao Blue hoje, né? Eu vim aqui toda de azul, com pedrarias azuis. Olha esse brinco com esse anel aqui. Eu amo esses conjuntos de brinco e anel. Eu tenho uma cicatriz aqui, não gosto muito. Então, assim, dificilmente você vai me ver com algum decote ou com alguma coisa. Então, eu tô sempre muito fechada aqui. Então, cordão, pra mim, ok. Uso, gosto. Mas brinco e anel são meus preferidos. Brinco e anel são meus preferidos. Então, Passione, obrigada por esse kit maravilhoso. Obrigada por essas peças lindas. E realmente vocês são diferenciados nesse olhar e na escolha de cada peça para compor a vitrine da Passione. E a durabilidade dessas semi-joias, que parecem joias, eu sempre falo isso, é incrível. Eu tenho há anos algumas peças, eu não sou a pessoa mais cuidadosa desse mundo, não. Então, assim, é porque realmente o padrão é elevado aí da Passione. Muito obrigada, Passione. E ainda tem a Festa Escova, né, gente? Que a festa é onde eu me arrumo. A pessoa, para se apresentar aqui nesse podcast, precisa pelo menos estar com a carinha aqui maquiadinha, né? Com o cabelo escovadinho. E eu amo ter a Passione como parceira. Passione já. Ter a Fest como parceira. Tá aqui, tava esperando. A Fest como parceira. E eu tenho um spoiler para dar também. No mês das mulheres, porque também é uma mulher que tá à frente, viu? Na verdade é um casal, mas tem uma mulher que tá muito à frente. Porque eu acho que cada um tem o seu olhar para a empresa. Sim. Né? Então é um casal, mas eu tenho certeza que cada um tem um olhar diferente para a empresa dar certo. Então ela vai estar comigo, a Tônia Teixeira.
A diretora da Festa Escova Belém vai estar comigo em um dos episódios também aqui no nosso podcast, que vai ser lançado no mês de março. Então, mulheres empreendedoras, você que quer montar o seu próprio negócio, quer entender mais sobre gestão de tempo, gestão do seu próprio negócio, você não pode perder o mês de março, porque vai vir muita coisa boa por aí. E aí, já dando o spoiler, que a diretora da Festa Escova estará conosco, falando muito sobre esse empreendedorismo, sobre esse olhar feminino para o negócio. Então vai ser muito legal você que está querendo abrir qualquer coisa, não precisa ser na área, né, de salão, pode ser na área da saúde, pode ser ter o seu próprio negócio, vendas, enfim. Vai ser esse olhar que a gente vai mostrar para vocês, esse olhar de gestão, de empreendedorismo feminino. Então você não pode perder, viu? Fest, muito obrigada por sempre me deixar linda e arrumada aqui para apresentar o nosso podcast. Ele vai te deixar em preto e branco, não se preocupa. Sim, né? É verdade, porque era eu que tava falando, não vai nem aparecer, né? Ela tava com medo de tossir aqui, gente. Mas vamos lá. Minha amiga, responda então essa nossa última pergunta. Por favor, refaça a sua pergunta, que eu não lembro mais. Ó, quando a mãe ignora os sinais e sintomas da sua exaustão, de não se ver, de se enxergar, né, como prioridade, como alguém que não está bem mentalmente, quais são os sinais e sintomas que a criança vai dando como resposta também dessa alteração da mãe? A criança, lembra que eu falei no início que eles podem chamar atenção, internalizando ou externalizando? Ele pode achar que aquele ambiente em que ele está vivendo, que a forma que a mãe está, é por causa dele. Ele pode se achar uma pedra de tropeço, digamos, pode ser por mim, por minha causa. Ainda mais quando a mãe, às vezes, lá no calor da emoção, fala assim, nossa, fulano, tu faz muita arte, nossa, eu tô exausta. Sabe, quando ela coloca isso para a criança ela vai entender que ela é o problema. Isso pode causar adoecimento também na criança. Então, ela pode internalizar, achando que o problema é ela. Quando, na verdade, é a falta de gestão emocional, é a falta de reconhecimento, porque muitas mães acham que precisa ser forte. Minha amiga, você não precisa ser forte, você precisa ser completa. E você só será completa quando você se olhar com carinho, quando você assumir as suas vulnerabilidades. E uma mãe que assume as vulnerabilidades ensina ao filho que ele precisa também olhar com carinho para ele priorizar o que é bom para ele. Já jogou a mensagem final assim, olha, pá, toma, né? Analisa, receba, sensacional, muito bom. E eu vou deixar uma dica de filme também, gente, eu amo as animações da Pixar, da Disney, elas trazem uma profundidade que muitas vezes é só o adulto que entende. Esses dias, esse fim de semana eu assisti com meus filhos o Hélio, de um garotinho, assistam, mas é essa dica, hein, sensacional, Hélio é o nome, tá na Disney, é da Pixar até, e é uma animação em que ele, infelizmente ele perdeu os pais, ele é uma criança, sei lá, julgo, 6 anos de idade, ele perdeu os pais, não mostra nada disso, mas no início já explica que ele ficou com a tia, e aí a tia que tava quase para ser promovida a ser a astronauta, ela trabalha no exército, ela é major. E aí ela falou assim, não, eu não posso nesse momento, porque eu tenho... E aí ele se enxergou assim como um peso. Ele se enxergou como alguém que eu tô aqui atrapalhando a vida do outro. E eu não sei em que momento também na relação deles, isso começou a ficar talvez um pouco mais claro para ele, sabe? Então... Era ela trabalhando demais, porque do nada caiu uma criança para ela cuidar, né? E a gente sabe o quanto esse mexe gerenciamento, exatamente, do nosso dia a dia é difícil. E aí, interessantíssimo, porque ele começa a falar o seguinte: aliens, venham me buscar. Eu quero ser abduzido. Olha. Porque eu não tô mais cabendo aqui. Olha o que faz a cabeça de uma criança a ser levada emocionalmente a achar que ela está sendo um peso ali, ela não é pertencente ali, ela só está dando trabalho. E entra em sofrimento também. Entrou em sofrimento e agora o filme ele passa fazendo de tudo para os aliens olharem para ele e ele ser abduzido, ser levado dali.
E a história traz um contexto sensacional. E o final é incrível também. Porque os dois se enxergam, entendeu? Tanto a tia quanto ele se enxergam como uma família no final. Ei, nós somos uma família do nosso jeito, mas nós somos uma família. E você é muito importante para mim. Então, assim, assistam. Tem muito a ver com o que você acabou de falar e entregar essa mensagem final aí. Então, eu já deixo essa dica de filme também. Assista. Vou assistir. Assista. Muito legal. Muito legal. Minha amiga, sensacional o nosso bate-papo dessa noite. Foi incrível. Mais uma vez, você ressaltou em mim a certeza que eu já tinha sobre o autocuidado, sobre me priorizar, sobre me colocar na minha própria agenda. Sim. Né? E a importância de eu ser inteira. Exato. Então, foi muito sensacional. Foi excelente te ouvir essa noite. Obrigada por esse conhecimento compartilhado. E não só o conhecimento teórico como psicóloga, mas de ter trazido esse teu olhar materno, esse teu olhar de mulher, né? Que cuida de casa, que trabalha fora, que está tentando se reinventar todo dia, que é o que a gente faz, minha gente. Né? Então, parabéns a você e obrigada mais uma vez por essa noite incrível. Eu agradeço, olha, coração cheio de gratidão, Izzy. Você é maravilhosa, você sabe disso. Eu falo assim, nasceu com o dom de se comunicar. Isso é um dom precioso. É um dom. E muito obrigada pela oportunidade de dividir um pouquinho dos meus conhecimentos. Foi um bate-papo muito gostoso. Gostei muito, espero voltar outras vezes. E espero ter contribuído de alguma forma. E quero deixar assim, a última frase. Para as mamães que nos assistem, as mulheres que estão sobrecarregadas. Lembre-se que você não precisa ser a heroína. Assuma a sua responsabilidade emocional para trazer melhor qualidade de vida para as pessoas que estão ao seu redor, principalmente o seu filho. Maravilhoso, excelente frase. Mas ó, você falou no dom da comunicação, eu acho que pode ser um dom também, mas eu vou te falar mais aquela frase de novo, é treinável. Tudo é treino. Viu? É uma habilidade treinável. Quer treinar sua comunicação também? Pode entrar em contato comigo, mas eu vou dar também vou indicar também o Instagram da minha prima, Andréa Soares Ladeira. Maravilhosa. Essa ensina a se comunicar melhor também. Já coloca o arroba dela aqui, se possível. Cauê, por favor, já vai o Instagram dela aqui também. Mas é uma habilidade treinável, viu, gente? Treinável. Então, e a Andréa já é sensacional. É sensacional. Nós somos meio suspeitos para falar, né? Então... É verdade. Então, muito obrigada, minha amiga, muito obrigada. Primeiro de muitos aqui no nosso podcast e muito obrigada pela tua audiência também. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse episódio para que mais mamães entendam, mais uma vez, o quanto é importante se auto-enxergar, se priorizar, se colocar na agenda. Se a gente não se coloca na própria agenda, a gente não dá conta dela. Beleza? Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por incentivar, curtindo, compartilhando, comentando. Mande a sua pergunta, que a gente envia também para a doutora Cleide, e eu tenho certeza que ela logo, logo nos enviará a resposta. Mas toda a descrição aqui desse episódio está os contatos dela, o Instagram dela também vai estar na descrição. Muito obrigada e até a próxima quarta. Aê!